Acho que estamos no ar. Eu acho que tem um delayzinho só, né? Vou voltar assim. Já está aparecendo. Boa noite, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Mais um webincontro promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria de Cultura e da FEMIG. A intenção desses webincontros é estar tirando dúvida, esclarecendo, mobilizando as pessoas nessa força-tarefa que a gente tem feito sempre, para que possam participar e a gente conseguir cumprir, né, o objetivo principal da lei, que é a distribuição desses recursos para a ponta. A gente vai ficar agora nesse inicial aqui fazendo algumas falas ainda mais aleatórias, relacionadas a assuntos diversos, para que a gente possa esperar as pessoas irem entrando, iniciando os processos de perguntas. E então, nesse momento inicial dessa abertura oficial, que já deu o horário certinho, por mais que as pessoas estejam entrando, queria externar o agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Cultura, de funcionários, estagiários, de diversas áreas aqui da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, que tem se comprometido de uma maneira tão apaixonada, que deixa a gente extremamente emocionado, com a missão e a função essencial, né, de ser funcionário público, que é servir a esse público de trabalhadores e trabalhadoras da cultura iguaçuana, e que para a gente tem deixado um sentimento de muito orgulho de poder estar dando conta de um trabalho árduo, mas com uma equipe extremamente competente, técnica. Estabelecemos uma série de sistemas, né, para que a gente pudesse, desde o recebimento, a acomodação desse material. Não vou ter tempo para falar de toda a equipe da Secretaria, porque a gente conseguiu envolver um número bastante relevante entre pessoas participando, desde setores relacionados. O volume está baixo. Como é que a gente consegue então melhorar o volume? E é ótimo, então a gente já ia também ter esse feedback. Para conectou a ligadinho direito lá. Não, você está abaixo, está conectado. E aí só dá um feedback para a gente se melhorou um pouco o volume do nosso áudio. E aí a gente conseguiu criar um monte de setores e estruturas aqui dentro da Secretaria, para que a gente pudesse, desde o recebimento, a acomodação, acomodar, né, esse material físico, virtual, com homologação desde a parte inicial dos cadastros, a recepção depois da documentação e habilitação dos documentos. A gente também externa aqui nosso agradecimento especial para o IFRJ, para a Rural, que também não estão medindo esforço para estar participando nessa colaboração de uma construção nacional, e que Nova Iguaçu está fazendo parte desse processo. E para a gente é um orgulho muito grande ter duas universidades do porte do IFRJ e da Rural, para que a gente pudesse estar juntos nesse movimento de atender a Lei Aldir Blanc. Continua abaixo. Continua abaixo. Alguém já respondeu logo a seguir, som ok. Então acho que o som está ok. Tem um delay, né? Então obrigado. Quem respondeu o som ok foi Luiz Henrique. Obrigado então, Luiz Henrique. Olha as cadeirinhas. E a gente queria também agradecer, além de toda a equipe, as duas universidades participando, toda a equipe da Prefeitura, porque é uma ação com uma articulação tão grande, desde a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a aprovação do nosso plano de trabalho, plataforma Mais Brasil, as pessoas ligadas ao nosso jurídico, né, a Procuradoria, a PGM, em especial o nosso Procurador-Geral e a Procuradora Vanessa, que tem dado suporte para a gente em relação a essa segurança jurídica muito grande, todo o setor da Fazenda, a Contabilidade, a Patrícia da Comissão Permanente de Licitação, a galera da Tesouraria, então o controlador Rafael. E a gente está muito feliz que as pessoas da Prefeitura praticamente toda estarem envolvidas nesse processo de construção de uma política pública institucional de cultura da cidade de Nova Iguaçu. Esse webincontro, na verdade, a nossa intenção inicial é estar, em primeiro lugar,
falando um pouquinho sobre esses processos. A gente já concluiu a primeira etapa, que foi o nosso primeiro edital, J. Rodrigues, já está na fase do mérito, com as equipes da Secretaria, FENIG, as universidades, fazendo já a parte de pontuação, dando as notas, para que a gente possa, depois dessa fase do mérito, iniciar o processo interno, que é entregar o processo administrativo para recebimento de contas correntes e fazer o repasse para a ponta. Estou muito emocionado em saber que Nova Iguaçu é uma das primeiras cidades do estado do Rio de Janeiro e uma das primeiras do país a iniciar a execução e entregar o pagamento para as pontas, para que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura pudessem estar recebendo. Então, para a gente é um orgulho muito grande. A gente sabe que não está sendo fácil, mas que o resultado está sendo extremamente gratificante. E a hora que a gente ouve artesãos, pessoas de diversos segmentos artísticos e da cultura de Nova Iguaçu, dando esse retorno emocionado da necessidade que está sendo essa lei, o quanto isso vai ser um alento para movimentar a economia da cidade, que esses quase 5 milhões eu não tenho dúvida que vai ser muito importante para toda essa cadeia produtiva de Nova Iguaçu. Então, a nossa pauta de hoje era lembrar que se encerra agora no dia 29, não é isso? Famoso depois de amanhã. Famoso depois de amanhã, às 23h59, nosso segundo edital, que é o edital de fomento presencial, por mais que ele também tenha algumas características que é possível que seja feito. Vai ser a produção online. Produção online, Isso. produção online, perdão. Produção online. O de produção online, e a gente já está com outro também, que é esse de produção presencial também já aberto para as inscrições. E a gente queria tirar algumas dúvidas que algumas pessoas ainda estão com estas dificuldades, que aí era bacana a gente estar trocando essas informações e experiências. Primeiro, lembrar novamente que o cadastro ele é o início de um processo. O cadastro de cultura e a homologação dos seus cadastros, ninguém ainda que está com cadastro homologado, ele está concorrendo a nenhum edital. O cadastro, e a gente frisa isso em todo o nosso web encontro, ele é um instrumento que a gente desenvolveu junto com a PGM para executar a lei e cumprir a letra da lei, para que realmente só pudessem ser beneficiados trabalhadores e trabalhadoras da cultura de Nova Iguaçu. Então, o cadastro é para que você envie para a gente seu portfólio, a sua comprovação de atividade cultural, e aí a gente tem, inclusive, montado aqui equipes que têm dado suporte para esses trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estavam com algum tipo de dificuldade, para vir na sede da Secretaria, traz o seu material físico, a gente escaneia, monta o portfólio junto com esse trabalhador da cultura que porventura tem algum tipo de dificuldade e a gente consiga sanar, sendo um grande workshop. A gente acredita que esse processo ele é enriquecedor para a gente, mas para a cidade, que a gente foi vendo um diagnóstico muito interessante que, por não acontecerem muitos editados, as pessoas ainda não estão preparadas para esse momento que tem uma certa burocracia que é necessária para que não hajam fraudes, para que não tenha desvio de função da lei. Tem aqui já, o Peregrino está aqui no meu ponto eletrônico. Faltou falar desse pessoal aí, que é importante. Ah, sim, agradecer também a equipe da TI que fez um trabalho aqui fantástico para melhorar a nossa internet, porque como todo o processo ele é virtual, então já deixa um legado para a Secretaria de Cultura, uma internet muito mais bacana. Então foi instalado suítes, redes mais interessantes, máquinas de computadores, para que a gente pudesse ter condição de trabalho com mais eficácia e o trabalho conseguisse ser muito mais veloz e eficiente. Pode ser que ainda tenha falhado em colocar nesses agradecimentos algumas pessoas, porque praticamente a prefeitura inteira está envolvida na construção da Lei Aldir Blanc. Então, se eu, por algum motivo de memória, esqueci alguém, eu quero agradecer a toda a Prefeitura de Nova Iguaçu, que tem colaborado desde parte de consultoria, de construção de editais, de abertura de conta, de montagem de plano de ação, de plataforma Mais Brasil, DataPrev.
É um volume de informação tão grande, se a gente não tivesse toda a prefeitura envolvida dando esse suporte para a gente, não seria possível que a cidade de Nova Iguaçu tivesse nesse protagonismo e fazendo esse trabalho tão bacana, tão organizado. E é óbvio, somos seres humanos, a gente tem uma demanda enorme, os ajustes eles vão sendo feitos o tempo todo, então a gente está também no nosso plano administrativo, e aí a gestão da qualidade ela vai fazendo ajustes o tempo inteiro para que a gente possa estar melhorando todo o planejamento que foi feito inicial. Reforçar também novamente a importância de vocês olharem o nosso portal da transparência, que a gente hoje inclusive ia montar, a nossa intenção era que a televisão estivesse ali ligada no nosso portal da transparência, que é do Wix, que ali estão aglomeradas todas as informações, todos os nossos editais, perguntas frequentes, os cadastros homologados, tudo que tem saído em jornais, na imprensa, as publicações organizadas no Diário Oficial, para que vocês... olha, mas será que eles conseguem ver? Será que é possível ver? Ou está muito É pequenininho? pequeno. Enfim, a nossa intenção era mais grandiosa, mas está aqui só para vocês terem uma pequena ideia do que é esse portal da transparência. Enquanto no início, e não sei se eu falando de cá, dá para também me ouvir a hora que eu viro de costas, né? Então, dúvidas frequentes, saiu na mídia, a situação cadastral, todos os nossos contatos e aí as ferramentas que a gente estava querendo apresentar para vocês, os telefones, esses encontros presenciais, para estar dando suporte na montagem de portfólio, ajudando a explicar como é que é feita a montagem de um projeto, as planilhas orçamentárias. Aqui a gente já falou da mídia. Na parte da situação cadastral também tem um link aqui para fazer o cadastramento, porque o cadastro, as pessoas às vezes ficam perguntando, mas o cadastro vai fechar quando? Nunca. Então o cadastro ele não fecha nunca, mas ele tem prazos que são estipulados dentro de cada edital. Aí quem se cadastra até o período programado e planejado dentro do edital, ele fica apto a concorrer se ele estiver cadastrado dentro daquele prazo que foi regulado pelo edital. E aí aqui a gente já tem mais a íntegra dos editais com todos os anexos, é bacana as pessoas darem uma olhadinha ali. Ainda tem mais aqui toda a parte de organização que a gente já falou um pouquinho com vocês, desse layout. A Mauri Lopes fez uma reestruturação para que a gente pudesse estar fisicamente colocando aqui uma série de estantes e pastas, que é um volume de material que é recebido para cá desde a parte do cadastramento, de todos os editais que a gente vem recebendo, para que a gente tivesse também ele de forma física, os diários oficiais. Os web encontros, como esse que está aqui, todos eles são arquivados, que aí fica como um volume de conteúdo que a gente tem produzido aqui, para esclarecer, tirar dúvidas, falar desses processos, porque a pandemia limitou um pouquinho que a gente tivesse esses encontros físicos, presenciais, mas também está mostrando que essa ferramenta ela é uma força muito grande para que a gente pudesse ampliar, inclusive, para falar para muito mais pessoas do que fosse lotar o Teatro Silvio Monteiro. Então a gente tem identificado que a eficácia e a eficiência, a gente conseguir adesão, a gente tem visto muitas cidades no Brasil inteiro sem conseguir tanta adesão como Nova Iguaçu tem tido êxito. O planejamento tem sido quase preciso com o que a gente tinha programado, com o que está sendo na prática aderido, e os resultados estão muito próximos do que a gente tinha planejado, e para a gente é motivo de orgulho que a metodologia funcionou. Todo o nosso plano de ação ele tinha ali uma métrica voltada nesse diagnóstico, era esse raio-x do cadastro, mais a experiência de cada funcionário daqui da Secretaria, conhecer o histórico desses artistas, desses coletivos, dos agentes, de instituições da cidade de Nova Iguaçu, que foi dando para a gente um parâmetro muito interessante, que a gente chegou muito próximo, e provavelmente esses remanejamentos vão ser muito pequenos para que a gente possa mais lá para frente pensar em editais agora mais específicos, com pequenos recortes que inicialmente a gente estava pensando agora em fazer para a cultura popular.
Tem aqui a parte do planejamento estratégico para que as pessoas possam ter acesso de como é que foi montado uma outra estrutura dentro da estrutura da Secretaria com todos esses setores. A parte da gestão documental, então a gente teve aqui uma especialista, que é a Débora, que é bibliotecária, então ela tem um conhecimento muito grande também na parte de arquivologia, que trouxe para a gente um processo, né, com base no que é feito na arquivologia do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse implementar também aqui dentro da cidade de Nova Iguaçu. Enfim, então o site é o cadastro SENC-NI, wix.com/início. Como escrever, não? É bom. Então, assim, a nossa doutora Luísa vai estar colocando aqui na nossa fanpage o endereço virtual para que fique registrado. E aí a gente acha que já pode ver se já tiver algum tipo de... Oi? Então, assim, Luísa vai estar colocando, mas ela está aqui logada no perfil do Bion. Então, essas perguntas e respostas, ou informações que estão sendo colocadas agora pelo Bion, a gente lê e entende que foi a Luísa que escreveu agora. Mas já temos algumas dúvidas, na verdade não aí, mas a gente estava aqui tentando buscar, né, essas informações para poder avançar. A Luísa achou algumas questões no nosso e-mail, eu também tenho algumas aqui no WhatsApp que me foram enviadas. Eu acho que é comum que a dúvida de um geralmente também espelhe outras questões, outras dúvidas. E online teve alguma ainda ou a gente vai por enquanto ainda não, né? O pessoal tá dando boa noite. Então, por favor, Diego Bion. Deixa eu abordar uma, só Com porque eu só certeza, tenho essa mesma aí, Claro. tá na memória e vocês estão... Eu estou vendo aqui no WhatsApp. É porque outro dia eu vi que no Facebook uma pessoa disse que... Ele escreveu assim, não foi ainda dessa vez. Aí eu percebi que ele interpretou errado uma questão. O cadastro dele apareceu como não homologado. E aí é importante as pessoas perceberem o seguinte, o cadastro não ser homologado é apenas por pequenos detalhes fáceis de resolver. Isso não significa que você não pode resolver esse detalhe e participar dos editais. Às vezes é um documento de residência que estava mal, a leitura estava ruim, não dava para ler direito. Às vezes colocou o próprio comprovante de residência, só que não mandou junto a cartinha para dizer que o proprietário afirmando que você mora ali, ou um contrato de locação. Teve alguns detalhes que às vezes ficam, só que não comprova, e a gente não tinha como habilitar. Então, Augusto, eu acho que a resposta mais importante agora em relação a isso as pessoas saberem que o fato de você constar lá no site como não homologado é uma pequena bobeira, é uma coisa fácil de resolver. Isso não é impedimento para que as pessoas deixem de participar dos editais. Basta você ligar para cá, as meninas estão aqui durante o dia todo atendendo pelo telefone, ou vir presencialmente. O telefone é 2666-0172 para vir e resolver esse problema. E na mesma hora você já está habilitado para participar do edital, quase na mesma hora, vamos dizer assim. Importantíssimo essa colocação do nosso subsecretário Rogério Costa, porque inclusive se vocês observarem, nosso presidente Marcelo Peregrino, dessa parte inicial do cadastramento e homologação e não homologação, ele tem estado o tempo inteiro muito atento e com um trabalho bastante minucioso para estar atualizando dentro dos diários oficiais com listas complementares. O que são essas listas complementares? Exatamente isso que o nosso subsecretário Rogério Costa falou. São pessoas que em algum momento estavam com algum tipo de pendência, as pendências foram sanadas e elas já imediatamente passam a estar homologadas e aptas a estar participando de todos os editais. Então, a gente precisa dar visibilidade para quem está não homologado, até para provocar que a pessoa venha aqui na secretaria resolver essa pendência, essa informação, para que você possa ser homologado e participar, assim, de todos os outros editais. Quer falar alguma coisa, presidente, em relação a isso? Às vezes as inconsistências no cadastro são tão pequenas, tipo assim, a pessoa mandou um número de CPF errado. São 11 dígitos, a pessoa manda com 9, com 10.
Então, muitas das vezes a gente mesmo consegue resolver isso por aqui busca no site da Receita. Quando é CNPJ, a gente costuma resolver na hora. E toda vez que você produz o material para o edital, você acaba tendo que produzir a documentação necessária que já te homologaria direto. Então, normalmente, quando você está participando do edital, como o Rogério falou, você não está homologado, mas mesmo assim, participe, se inscreva. Porque no próprio momento que você está confeccionando o material, criando esses documentos, fazendo lá o PDF, fazendo o escaneamento do teu CPF, da tua identidade, do seu comprovante de residência, isso já são documentos que ajudam a gente a homologar o candidato. Então é bem fácil essa fase, e as inconsistências normalmente dos não homologados, elas são de fácil solução, não tem nenhuma dificuldade não. Só não pode deixar de se inscrever. Verdade. Uma outra, tem pergunta já? Tem várias. Então, por favor, vamos embora. A pergunta da Arlene de Catendê. Vai ter edital para manutenção dos espaços? Graças a Deus teremos manutenção, o edital de manutenção de espaços culturais, que é o subsídio mensal para manutenção de espaço cultural. Arlene, primeiro, obrigado sempre pela tua colaboração, pela rede de informação que você tem feito, não só com os terreiros, com os grupos de axé, com as pessoas do universo do mundo do samba, e é dessa forma que a gente tem conseguido também tanto êxito com esses parceiros que estão participando. A estratégia da Secretaria de Cultura foi dar um intervalo de tempo entre um edital e o outro, para que o volume de informação para a classe artística, para as instituições, os espaços culturais, os agentes e coletivos, pudessem ter esse respiro para a produção desses projetos e enviar para a gente essas inscrições para o cadastramento. Porque mesmo com esses intervalos de tempo, entre uma semana para cada edital, a gente já está vendo que as pessoas estão tendo uma extrema dificuldade. Então, quanto maior a gente colocasse eles juntos, se a gente tivesse inicialmente, como era o caso que a gente estava inicialmente desejando, lançar os 4 editais juntos, provavelmente muita gente ficaria de fora, porque não teria fôlego dentro da sua estrutura interna, do coletivo, do seu espaço cultural, para dar conta de produzir tantos projetos para concorrer a tantos editais ao mesmo tempo. Então, essa semana ainda, a gente já vai estar finalizando na revisão final, o edital já está pronto, e aí essa semana a gente vai estar já colocando ele divulgado, entrando no ar, para que as pessoas possam já estar participando e concorrendo ao subsídio mensal para a manutenção de espaços culturais. E é importante a gente falar que o espaço cultural, ele tem espaço formal, que a gente aqui dentro da Secretaria considera como instituição. Se o seu espaço cultural ele é com CNPJ, ele já está formalizado, para o nosso cadastro, a gente reconhece ele já como uma instituição. Se o seu espaço cultural ele não está formalizado, aí você entra com o seu CPF e aí a cartinha dos membros desse espaço cultural apontando determinada pessoa como o representante desse espaço cultural. E isso também é uma dúvida bastante recorrente. E é importante lembrar que a gente tem feito também um trabalho muito interessante dentro do DataPrev, que cruza as informações. Então, a pessoa que está dentro do CNPJ como sócio daquela empresa, é fundamental que ela já esteja planejada, que ela não vai participar como agente, porque aí essa informação cruza e aparece daqui a pouco para a gente que ela está como sócia. Isso seria caracterizado sobre reposição de recurso e também estar impedido dentro do nosso próprio edital. E aí é uma informação que acho que pode gerar algum tipo de dúvida em relação ao espaço cultural informal e ao espaço cultural formalizado, que para a gente, dentro do nosso cadastro, a gente considera ele como instituição. E aí a instituição, ela precisa estar mandando para a gente, além do CNPJ, a certidão negativa, que é tirada online no site da plataforma da Prefeitura de Nova Iguaçu, no Portal do Cidadão, não é isso? Portal do Contribuinte. Portal do Contribuinte. Entra no site da Prefeitura de Nova Iguaçu,
Procura o portal do contribuinte, que está lá um banner bem grande, clicou, já aparece assim, emissão de certidões. Lá você consegue emitir na hora. E para a gente é muito importante, porque senão também, dentro do setor de habilitação documental, se não existir este documento, essa certidão, ele fica desabilitado e não vai para o outro setor do mérito, que é a comissão que vai fazer a avaliação e pontuação para fazer o recebimento das propostas encaminhadas aqui para a Secretaria. Podemos? Andiamo. A Thaís Reis está perguntando, tem uma dúvida. Quanto ao segundo edital, é obrigatória a aquisição de bens ou ele apenas a possibilita? Eu acho que o terceiro, né, edital de fomento e a E a aquisição questão de de bens bens. e serviços. Quem vai falar? Deixa o Bion falar. Fala aí, Bion. Não, Thaís, boa noite. Não é obrigatório a aquisição de bens, você não é obrigado a comprar nenhum equipamento, ele apenas é uma das possibilidades, uma oportunidade, inclusive, de garantir a manutenção e a continuidade de determinadas atividades. A gente, na verdade, elaborou esse edital, né, a partir das possibilidades que a lei nos oferecia, do cardápio que a gente tinha, e esse edital foi elaborado dessa maneira pensando exatamente nisso, né? Como é que a gestão pública, como é que a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Nova Iguaçu e a FENIG podem contribuir para que os grupos mantenham as suas atividades também, né? E aí falando de uma perspectiva diferente do edital específico de subsídio mensal, mas é porque a gente acredita que quando o grupo passa a ter o equipamento, ele automaticamente pode ter uma diminuição na quantidade de recursos financeiros que ele precisa para realizar determinada atividade. Então, se você faz uma batalha de rap e só o custo de locação do equipamento de som é R$600, por exemplo, talvez você possa, dentro do seu orçamento, aí depende do seu projeto, adquirir esse equipamento, né, esse material, e isso ajudar com que você realize outras edições dessa, enfim, batalha de rima hipotética que eu estou colocando aqui, outras atividades do tipo. Então, é um pouco um impulso para a independência desses grupos, para a continuidade, para a periodicidade dessas ações. Então, também aproveitar esse gancho do Bion, ainda nessa parte da manutenção de espaços culturais, e as informações acabam que elas ficam o tempo inteiro chegando até a gente vai criando novas convicções, e às vezes a gente pode ser que dê uma informação e aí, mas por que agora está falando de uma informação diferente? Porque o tempo inteiro Brasília, né, cria novas convicções, e aí no webinário que a gente teve acesso dessa conversa sobre esse subsídio de manutenção, nós estávamos criando convicção, e a gente até deu o caso do exemplo do Leão de Iguaçu, que tinha acenado o desejo de fazer uma obra no espaço cultural dele. E a gente estava acreditando, junto com a Procuradoria, que seria possível, mas a gente já ouviu o Ministério do Turismo, com a Secretaria Especial de Cultura, falando que este recurso ele tem uma característica que é de emergência, é para que os espaços culturais não fechem. Então, a intenção desse subsídio é para pagamento de conta de água, conta de luz, conta de internet, folha de pagamento, é assim, para que a estrutura continue permanecendo. Se você está precisando fazer uma obra, mudar a cor do seu espaço, eles não estão considerando como se fosse uma emergência, e se a sua intenção é fazer essa reforma, mudar uma cor, inclusive foi a fala no webinário, para que você deixe essa oportunidade para uma outra pessoa que está com uma dificuldade maior, que é de manter uma folha de pagamento, de não estar conseguindo mais com a atividade financeira dela, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pagar um aluguel, pagar a folha de funcionários, que esse é o intuito maior desse inciso que trata do subsídio mensal de manutenção de espaço cultural. Próxima pergunta. Temos uma ótima pergunta do Paulo China. Ele está dizendo que ele não mora mais em Nova Iguaçu, mas vai fazer parte de uma equipe que vai se inscrever. A dúvida dele é: posso agregar mais verba para o projeto através de apoios ou patrocínios? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Rapaz, isso é uma pergunta assim que tem sido recorrente, né?
o que acontece? Muitas das vezes, isso falando na prática, a pessoa promete, assim, ela pensa um projeto desse tamanho, dizendo que vai envolver verbas futuras daqui e dali. A gente não pode trabalhar com essas previsões. A gente precisa que vocês orcem um projeto e que caiba dentro da verba proposta por esse fomento. Se você vai conseguir dinheiro por aqui, com um investidor, alguma coisa, alguma renda que você tenha, qualquer coisa, isso vai ser meio que fora a parte do projeto. A gente, nesse momento agora, a gente precisa que isso caiba, se enquadre dentro dos valores dos editais. A gente não pode contar com valores futuros, isso é muito vago para a gente, entendeu? A gente precisa realmente porque a gente precisa do projeto feito. A gente, inclusive, tem que prestar conta ao governo federal no relatório de gestão final. Então a gente não pode, a gente sabe o que a gente está pagando, mas a gente não sabe se as pessoas vão realmente lhe pagar. A gente não sabe se você vai ter investidores. E é difícil vocês aferirem isso. Então, nesse momento, a gente precisa realmente que os projetos sejam fechados nos valores dos editais. O governo do estado, inclusive, está com essa linha de raciocínio muito parecida com o que o Peregrino acabou de fazer na sua explanação para explicar. Porque essa insegurança não pode existir, porque a gente precisa ter um resultado de um produto, e um produto que tenha o valor relacionado ao edital. Então, se eu vou conseguir, ou tenho previsão de concluir aquele projeto com um valor que é muito superior, ou seja, superior e que de alguma maneira inviabilize, provavelmente na hora de avaliar, ele vai ser avaliado de uma maneira mais negativa do que positiva, porque você tem um critério ali que é a viabilidade do projeto, e isso vale ponto. A gente nem sei se poderia estar falando já antecipando. Está escrito no edital. Mas esse a gente ainda não lançou, né? Não, já sim. O do Já subsídio foi mensal? lançado. Já. Não, Subsídio, a gente mensal. não está falando de subsídio, a gente está falando de fomento. A gente está no fomento agora. Isso, Ele está falando de fomento, cara. Fala de fomento. Isso. Vamos adiante? Porque aí é exatamente isso, porque a gente precisa ter um resultado de produto com aquele valor específico. Então, se a gente não tem um produto que ele finalize com aquele valor, ele vai, no critério de avaliação, ser prejudicado, porque o produto não vai dar segurança para quem está avaliando que ele vai ter viabilidade de execução com aquele valor que está apresentado. Então vai haver aí uma discrepância de valores que a pessoa que vai estar avaliando não vai ter a segurança para dar uma boa pontuação e pode ser que você fique de fora. Então, nossa sugestão é que se você tem esse potencial de articulação, pense num plus, num subproduto, depois da realização desse produto proposto pela Secretaria, com esse valor específico através do edital. A gente, de fato, na hora de você confeccionar o seu projeto, você pode prometer um projeto maior. O problema é a sua capacidade de realização. O problema também é essa questão também da avaliação. Agora, se você tem certeza, o problema é o seguinte: você prometendo um projeto, você vai ter que entregar. Entendeu? A questão é essa. Por isso que a gente pede que as pessoas façam um projeto que se enquadre no orçamento. E o ideal, assim, a Lei Aldir Blanc, é que você tente, o máximo, colocar ele mais enxuto, porque não adianta você, o Bion já falou isso algumas vezes, não é um projeto da sua vida. É um projeto que tenha um mínimo de viabilidade para você ter um recurso, movimentar a cena cultural, para que essa parte da economia criativa possa realmente estar sendo toda ela contemplada e a gente consiga minimamente resistir e sobreviver trabalhando de arte da cultura. Então, o mais adequado seria que realmente você se enquadrasse nesse valor, por mais que não seja um valor que dê para fazer o projeto da vida, mas é o que é agora de emergência. Então, essa linha de fomento não é uma linha para a gente fazer projetos mais mirabolantes e grandiosos, é para a gente pensar agora em emergencialmente um momento de excepcionalidade que estamos vivendo não só em Nova Iguaçu, mas no mundo inteiro, e essa lei veio para dar conta dessas demandas todas. Temos a pergunta também do Paulo China, se o proponente precisa estar cadastrado na secretaria. Sim, todo proponente precisa estar cadastrado.
Isso também foi mais um dos detalhes que a gente tem visto com bastante frequência. A pessoa não fez o cadastro e faz a inscrição. Aí a hora que a gente vai olhar a inscrição para o prêmio, um portfólio fantástico, uma proposta maravilhosa, um projeto incrível, só que a pessoa está desabilitada, porque na parte do recebimento da habilitação documental é regra que tenha o cadastro municipal. O cadastro municipal é para a gente a única garantia que a gente está tendo que aquele trabalhador, aquele espaço cultural, aquele coletivo realmente está funcionando e que paralisou nos últimos períodos, né? Foram um ano que a gente colocou no cadastro, Pereira? Foi um ano ou 2 anos de comprovação? No cadastro. No cadastro, com 1 ano de comprovação. Então, assim, todo mundo precisa estar cadastrado. E aí a gente vê, às vezes, ainda outro erro que às vezes são simplérrimos. Eu me cadastro como artista e aí depois eu resolvo concorrer como coletivo, como instituição ou como espaço cultural. Os cadastros, eles precisam estabelecer diálogos. Se eu desejo concorrer ao prêmio como artista, eu tenho que ter o meu cadastro de artista. Se eu desejo concorrer como artista e com a minha instituição, eu tenho que fazer o cadastro de artista e de instituição. Se eu desejo concorrer como artista, instituição e coletivo, eu tenho que fazer o cadastro de artista, de agente coletivo. Porque senão, na hora que você for externar o desejo de participar do edital, você não tem o cadastro relativo àquele coletivo ou àquele espaço cultural, aí só tem o seu individual como artista. Então você só vai estar habilitada a concorrer dentro dos editais como artista. Eu queria destacar uma exceção que a gente discutiu aqui outro dia, uma única exceção. Se você tem uma instituição com CNPJ estabelecido em Nova Iguaçu, o proponente é a instituição. Então, a instituição tem que ser estabelecida em Nova Iguaçu. Estou citando isso porque houve uma consulta e reconheço que é um caso raro, é exceção, mas eu acho importante citar. O representante legal não precisa ter residência em Nova Iguaçu. Então, consequentemente, não precisa estar como cadastrado como artista, inclusive. Porque, inclusive, eu conheço casos de empresas em que o dono não é necessariamente um artista. O cara tem uma empresa de produção cultural e nem é de Nova Iguaçu. E nem é de Nova Iguaçu, mas a empresa tem que ser de Nova Iguaçu. Então, essa é a única exceção que eu vejo e acho importante destacar. Tem que estar cadastrada a empresa. A empresa tem que estar cadastrada, com certeza, mas o representante legal não precisa também estar cadastrado como artista se ele não quiser, até porque não adianta nada ele se cadastrar se ele não é artista, se ele não é residente em Nova Iguaçu, ele não vai conseguir participar dos editais. Mas a empresa que é a proponente tem que ser estabelecida em Nova Iguaçu. O representante legal não necessariamente daquela empresa. Detalhe, essa é uma pequena, única e rara exceção à regra. Dentro dessa linha que o Rogério Costa colocou, uma outra dúvida que muita gente coloca o tempo inteiro. Poxa, mas a minha vida cultural ela é toda em Nova Iguaçu, eu só não moro em Nova Iguaçu. Isso foi uma discussão nacional, e aí foi um pacto que foi feito, né, federativo, entre o governo federal, os governos do estado e os municípios, para que a gente conseguisse ter um mínimo de dinâmica e metodologia de saber como é que vai contemplar o sistema DataPrev. Está dando para a gente aqui uma segurança de também cruzar algumas informações para que pessoas que se cadastram em municípios diferentes não participem, né? Porque acarretaria sobre a questão da sobreposição de recurso. Mas se assim, você não mora em Nova Iguaçu, mas a sua vida é toda em Nova Iguaçu Cultural, você pode separar o seu portfólio, todo o seu currículo artístico de comprovação de atividade, que você é um profissional, um trabalhador e trabalhadora da cultura, e apresentar na cidade onde você reside. E casos também diferentes, acontece a mesma coisa. A pessoa que não tem uma vida artística para comprovar dentro de Nova Iguaçu. Eu trabalho no Rio de Janeiro. Minha vida cultural toda, a comprovação é no Rio de Janeiro, mas a minha residência é em Nova Iguaçu. Também zero de problema. Você vai trazer seu portfólio com toda a sua comprovação de atividade cultural no Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade do estado do Rio e
mostrar que a sua residência é em Nova Iguaçu, que você vai estar podendo também participar e concorrer. Eu vou dar um exemplo aqui, acho que é até importante dar. Um dos caras assim que mais fizeram assim pela cultura em Nova Iguaçu, César Rai, por exemplo, tem uma história imensa na cidade. Não pode concorrer, eu até falei com ele para tentar lá em Recife, que eu acho que ele está organizando umas coisas lá de poesia e tudo mais. Porque a lei é o seguinte, ela fala, na verdade a lei ela foi criada para contemplar todos os municípios da União. Se todos os municípios da União têm a verba, seria, embora na prática não está acontecendo muito dessa forma, mas na teoria era que os recursos fossem disponibilizados para os moradores, para não haver essa sobreposição que o Augusto falou, para não ter confusão. A pessoa trabalha, é um músico, ele toca em Belfort Roxo, toca em Duque de Caxias, toca em São João de Meriti, toca em Nova Iguaçu. O músico anda, mas ele, por onde ele vai receber? É por Caxias? É por Belfort Roxo? Não, ele vai receber por onde ele mora. Onde ele mora, se for no caso aqui em Nova Iguaçu, recebe por aqui. Ou por acá, em Mesquita ou em Nilópolis. Mesquita ou Nilópolis. Mas por onde a pessoa vive. E tem que comprovar, né? Lamentavelmente, esse pacto federativo, a gente vê que algumas cidades não estão executando, e inclusive houveram casos específicos já de negarem o desejo de estar executando esse monte de volume de recursos que está sendo destinado para o país inteiro. A gente olha a falta de sensibilidade, e a hora que a gente começa a conversar, e o trabalho daqui de Nova Iguaçu, eu estou muito orgulhoso da gente estar conseguindo ter esse resultado fantástico com as pessoas. É o artista que vem aqui e fala, cada história que a gente ouve, a gente fica aqui com o coração arrebentado, todo mundo começa a chorar junto. Então, assim, vai dando também uma dimensão de responsabilidade para a gente muito grande, e é por isso que a equipe aqui não tem tido final de semana, feriado, hora para sair. A gente tem trabalhado até mais de 12 horas de trabalho por dia, porque isso nos emocionou demais e a gente entendeu que era fundamental, importante, era uma questão maior do que até a nossa missão como funcionários, porque é de empatia, é se relacionar com uma questão de humanidade, de saber que a gente está impactando as vidas das pessoas, a possibilidade de sobrevivência, de manutenção, de mínimo de dignidade para esses artistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura daqui da cidade de Nova Iguaçu, para que possam recuperar um instrumento musical que tiveram de vender, ou para que possam comprar mesmo seus alimentos para poder dar um mínimo de dignidade para sua família. Eu fico extremamente emocionado quando falo disso. A gente já teve alguns casos que mandaram mensagens e a gente fica sempre muito abalado todas as vezes que vê, mas por outro lado isso vai virando força que nos alimenta para dar esse sentido de responsabilidade e dar conta, mesmo com os limites humanos, físicos, financeiros, não tem a estrutura que precisaríamos para dar conta desse desafio que foi a Lei Aldir Blanc, mas que em função da boa vontade, a força de trabalho pessoal de cada funcionário da Prefeitura de Nova Iguaçu, a gente está conseguindo dar conta. Próxima pergunta. Acho que é essa que você quer? É necessário lançar o valor do ECAD na planilha? Como saber esse valor? Pergunta bem específica. Interessante. ECAD é um negócio meio complexo, mas não é tanto não. Se você acha que vai dar, aí é aquele conselho, né, de quem é músico. Se você acha que realmente pode vir a ter problemas com direitos autorais e tudo mais, isso é uma coisa extremamente conhecida e tudo mais. Se você não consegue, sobretudo, pegar a permissão de utilização da obra, infelizmente você vai ter que ir ao Rio de Janeiro, entendeu? E lá você preenche uma planilha, coloca lá o seu projeto. Se for um negócio, eu não sei como é que eles estão fazendo agora, porque realmente a gente não tem esse conhecimento da questão do conteúdo digital. Eu não sei como é que eles estão mensurando isso agora. Inclusive é um negócio até que a gente tem que pesquisar mesmo. Mas
ECAD, a gente não tem como responder pela ECAD, né? Realmente você vai ter que ir lá, eu acho que é na Almirante Barroso, e descobrir pessoalmente, levar o teu projeto, levar as músicas que serão executadas. Se for no caso, no texto teatral, é na SBAT, né? Na SBAT também, lá também na Almirante Barroso, e isso é um negócio que vocês vão ter que descobrir, porque realmente a gente não pode falar sobre Faz isso. uma consulta, de repente, para o ECAD, para os BAS, para saber esses valores e criar essa previsão. Uma outra situação também que perguntaram para a gente era relacionada à parte administrativa e contábil. Então, assim, se você está prevendo que tem dificuldade dessa parte administrativa, de prestação de conta, e que você vai desejar ter dentro do seu projeto alguém da área de contabilidade para fazer a prestação de conta, coloque também na sua planilha esse espaço com um valor estimado para que possa ter a previsão do pagamento relacionado à contabilidade, parte tributária, em relação a notas fiscais, porque aí esse contador provavelmente vai conseguir fazer também essas consultas e pesquisas para a sua planilha ficar pelo menos mais próxima da realidade. É óbvio que todo planejamento, todo projeto, ele pode ser que sofra ajuste na hora da execução, e isso é normal até que aconteça, mas aí este projeto ele já é para a gente como se fosse um contrato. Qualquer modificação que você vá fazer nele, ou remanejamento de orçamento, ele precisa estar bastante justificado e claro para a gente do porquê que você resolveu que aquele valor que você estava planejando gastar, você vai remanejar para uma outra área que houve a necessidade na hora de implantação. Então, os princípios da razoabilidade, da plausibilidade precisam prevalecer, e aí, assim, dentro de uma questão de coerência, é você entender que foi feito, mas que precisa só justificar por escrito por que você vai mexer nessa planilha orçamentária. E também a gente está aqui com algumas equipes e pessoas que estão dando suporte para tentar orientar algumas pessoas dentro do que eles estão, às vezes, com a ideia do projeto, mas que a ideia ainda não seria o projeto. Precisa dos objetivos, das justificativas, das planilhas orçamentárias, do cronograma físico, financeiro, de desembolso, para que tenha cada vez mais clareza de como é que isso vai se dar. A Thaís Reis ela tem uma pergunta sobre orçamento. Ela está perguntando, ela diz, o valor do edital é repassado bruto ou há desconto de imposto antes de ser repassado para o proponente? Pergunto pelo planejamento que deve ser feito na planilha orçamentária. Então, Thaís, nós conversamos com a nossa procuradora-geral, procuradora daqui do município, o procurador-geral é o Rafael, a doutora Vanessa explicou que não via razoabilidade de desconto de imposto nem do município, nem do governo federal, já que é uma lei de emergência para fazer esse repasse. Se você vai ter algum tipo de despesa tributária relacionada às notas fiscais, aos serviços contratados, são outra coisa. Agora, o repasse do recurso que a gente vai dar, ele é livre de qualquer tipo de imposto. Ele vai, o valor total repassado para a pessoa. Se colocou que é o valor de R$ 2.500, ele vai ser repassado R$ 2.500 sem nenhum tipo de desconto tributário, e assim todos os outros editais, de 5.000, de 15.000. O Thiago Zandonai, ele disse que não está emitindo certidão. Eu acho que ele pode estar se relacionando à certidão. Ao site. Porque verdade. na hora a gente estava falando do site. Tinha que perguntar ao Thiago Zandonai Qual certidão, né? porque se ele for CPF não precisa, tem que ser CNPJ. E se aparecer lá que é para você comparecer ao plantão fiscal, é porque provavelmente você tem um problema qualquer. Tem uma terceira possibilidade. Eu tomei conhecimento que o site da prefeitura teve uns probleminhas técnicos, se não me engano, de ontem para hoje. Então pode ter sido, Thiago, na hora que você tentou, pode ter sido um problema técnico. Então sugiro que você faça uma nova tentativa, porque se foi problema técnico, você vai conseguir resolver agora. E lembrando bem o que o Peregrino falou, CPF não precisa de certidão.
só CNPJ, ok? Depois eu vou tentar emitir uma aqui para saber se o site está no ar. Bom? E se você não conseguiu emitir no site, a nossa presidente da Comissão Permanente de Licitação, ela deu a orientação que você, existem duas possibilidades, ou você faz o agendamento pelo próprio site para fazer essa consulta e a reunião presencial, ou você, através do e-mail que está dentro do portal do contribuinte, que a gente já colocou também aqui no nosso Web Encontro na semana passada, que a gente pode novamente colocar depois aqui nos comentários, fazer essa consulta através do e-mail que consegue maior velocidade. Então, você manda o e-mail, solicita a certidão e vê qual é o tipo de problema que você está tendo em relação à dívida na prefeitura. Temos uma pergunta da Arlene Madsen. Quem se cadastrou como agente cultural hoje já pode concorrer ao edital de produção online? Não, se cadastrou hoje não. Não? Não. Já O edital de produção online tem uma data estabelecida para a O concorrência. do produção No edital. tá. Ele fecha. Produção online, cadê? Espera aí que eu vou consultar. Vê aí até quando. É 29 ou 10? O edital fecha dia O 29. edital fecha Mas 29. a pessoa precisa estar Está cadastrada. cadastrado até uns 3, 4 dias antes. É importante. Vamos seguir o barco, eu vou procurar aqui, a gente não precisa Depois parar por responde, conta disso, beleza. a gente volta com essa questão. Mas como é que é o nome da pessoa? Arlene Madsen. Arlene Arlene Madsen, essa informação consta no edital, tá? Só você dar uma olhadinha com atenção lá que você consegue achar, mas de qualquer maneira eu estou procurando As aqui. inscrições é de 3 a 29. Então, Augusto, mas não é disso que a gente está falando. Não, Tá do falando cadastro. quando a pessoa precisa estar cadastrada. Entendeu? Não é quando o edital está aberto. Vamos adiantar. Vai adiante. Vamos avançar, eu tô que Eles procurando aqui. vão ver a data certinha. O Luiz Henrique está perguntando, o edital de aquisição de bens tem prazo final para ser realizado ou o prazo de realização é de Já 6 achei meses? aqui. Desculpa, só, Luiz, a gente já vai responder sua pergunta. Só voltando aqui na Arlene. Meu Deus, acabei de me perder. Então, para participar do edital de fomento à produção online, os agentes coletivos, espaços e instituições precisavam fazer sua inscrição no cadastro até o dia 16 de outubro, tá? Ou seja, semana passada. Ela encerra agora a inscrição de maneira geral para todos aqueles que estão cadastrados, que se inscreveram no nosso cadastro, que estão homologados, vai até o dia 29. Mas para participar é preciso que tenha se cadastrado até o dia 16 de outubro. Só uma informação complementar. Mesmo que no dia 16 a pessoa tivesse com algum problema de habilitação, não tem problema, é só resolver o problema da habilitação, pois ela já estava cadastrada antes do prazo. Por mais que o cadastro não estivesse homologado. Aí isso é uma outra questão que a gente vai sanar essas pendências aqui dentro. Mas era importante que fizesse esse movimento de interesse no nosso cadastro até o dia 16. Que é o mesmo caso que o Peregrino estava falando. Ele soltou várias listas complementares que eram pessoas que tinham feito a inscrição no período hábil, porém estavam com algum tipo de pendência. E aí, conforme ela vai sanando a pendência, ela fez a inscrição no período. Ela volta a estar homologada para participar, porque ela já cumpriu a pendência que estaria prejudicando ela para não estar homologada. O próximo, você vai falar do prazo? É isso que eu ia falar. Deixar bem claro, pessoal, que essa data limite do cadastro, ela era apenas para o edital de produção online. Para o de fomento e aquisição de bens, que é o dia 31 voltamos à nossa programação normal. Isso. Estava até vibrando aqui a tela. Olha só aproveitando o gancho aí do Rogério, Sim. que falou, para participar do edital de fomento à produção e aquisição de bens e serviços, é necessário se cadastrar até o dia 28 de outubro, Ou também seja, conhecido como amanhã. Amanhã.
Então, essa é a última chamada até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de outubro, para poder participar do edital de fomento à produção e aquisição de bens e serviços com projetos no valor de até R$15 mil. E aí você se cadastrando até amanhã, você tem o prazo do dia 21 até o dia 6/11 para fazer a inscrição do projeto para participar e concorrer ao prêmio. Só explicar uma coisa, pessoal, porque algumas pessoas já me perguntaram isso. Por que não pode estar com o cadastro aberto durante o período total das inscrições? É absolutamente impossível, inviável você organizar os inscritos com os inscritos entrando, sem parar de entrar. Alguém fez uma comparação, eu acho que foi o Peregrino, o lance do barco. Um barco furou. Não adianta nada você ficar tirando água se a água continua entrando por baixo. Eu acho que esse exemplo deixa bem clara essa questão. Então, é fundamental, é absolutamente necessário que a gente pare o cadastro alguns dias antes do final das inscrições, para que a gente tenha um prazo para organizar essa questão, ok? Então, só quero pontuar, gente, que a gente não está obrigando vocês a se cadastrarem. Quem está obrigando é a lei. Então, uma das condições básicas para participar de absolutamente tudo relativo à lei tem que ter um cadastro, seja ele municipal, estadual, federal. No caso aqui a gente resolveu fazer um cadastro municipal e meio que obrigar, para a gente também gerar informações que a gente vai utilizar nas políticas públicas da cidade. Mas que fique claro, o cadastramento é uma imposição da lei. Perfeito. Tem uma questão muito importante aqui. O Luiz Henrique está perguntando, o edital de aquisição de bens tem prazo final para ser realizado ou o prazo de realização é de 6 meses? Luiz, essa é uma pergunta que eu tenho recebido muito no WhatsApp. E por e-mail aqui também, pelo que eu tenho acompanhado com a nossa equipe de comunicação. É importante observar que tanto no edital de fomento à produção online, quanto o edital de fomento à produção e aquisição de bens, no item 6.2 diz qual é o período de realização dos projetos. Os projetos contemplados no edital de fomento à produção online têm até 60 dias para serem realizados a partir da data em que o repasse financeiro é feito. Ou seja, recebeu a grana hoje, bateu na conta, você tem 60 dias para executar esse projeto. E depois da execução do projeto, você tem mais 30 dias para organizar a sua prestação de contas e enviar aqui para a secretaria. Isso especificamente o edital de fomento à produção online. O edital de fomento à produção e aquisição de bens dá 90 dias como prazo de execução. Mais uma vez, o dinheiro bateu na conta, você tem 90 dias para realizar as ações que você está propondo para a gente no projeto que você está mandando. E depois desses 90 dias, você tem mais 30 para organizar a sua prestação de contas e mandar para a gente. Observem atentamente o edital. Tem muitas das questões que às vezes surgem que estão ali descritas, indicando. Óbvio que não tem o menor problema em vocês trazerem para a gente qualquer questão, mas na hora do desespero, vale aquela respirada, uma lida atenta ao edital, isso costuma ajudar. Deixa eu só então voltar para essa questão do Rogério, que ele colocou da retirada de água, que é uma frase que o Peregrino usa muito, que foi o processo do maior desespero desse setor, que assim, dentro dessa metodologia de trabalho, e aí o brasileiro ele tem uma tendência de deixar tudo para a última hora, só para vocês entenderem também o porquê da necessidade da gente estar fazendo o cadastro aberto o tempo inteiro, para poder que as pessoas, um número maior, sejam contemplados, porém que a gente consiga velocidade para fazer o repasse. Por quê? Por exemplo, o Prêmio J. Rodrigues, a gente tem um calendário, que aí tem toda a parte depois de recebimento de documentação, validação desses documentos para saber se está tudo ok, e depois um período para mandar para o IFRJ, para a Rural, para a FENIG, para a equipe da Secretaria, para pontuar.
as pessoas deixaram para o último dia muito próximo, das 11h59. Então, fora do horário do expediente, né, daquele último dia do prazo. E aí a gente teve que fazer uma força-tarefa muito grande para ficar avaliando todo esse material que chegou no último momento. Então, se a gente não tivesse ali estancado as inscrições, nós não conseguiríamos cumprir o prazo para mandar para as instituições avaliarem, e isso ia impactar também na data do recebimento das pessoas. Então, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão vivendo um momento de emergência seriam prejudicados, porque quanto mais a gente prorroga, mais tempo demora também para que a gente consiga executar a finalização e a entrega do pagamento. Vamos adiante? Vamos, Adriana. Próxima pergunta. O Tigo está fazendo uma colocação com relação aos prazos de execução e repasse. Ele diz que existe prazos do online que tem um período de 1 mês para repasse, com 2 meses para execução. Online de 27/11 até 27/12. É o recebimento. Fomento 11/12 até 31/12. Se sai no primeiro dia, tudo bem, mas se sai no último dia, 27 de dezembro, isso a nível de planejamento, é um mês de diferença e pode complicar. Como o Bion mesmo falou, você vai contar a partir da data do recebimento. É isso. Tanto que a gente não estabeleceu datas, a gente estabeleceu prazos. São 60 dias a partir daquela data. E aí, Tigo, enfim, essa é uma informação que a gente está compartilhando com todos os proponentes. E a gente espera que, embora seja difícil e que impacte o planejamento, que a partir dessa informação que está sendo dada, o planejamento também leve em conta essa possibilidade. Nós não temos como aferir, como confirmar, como dizer exatamente qual é o dia ou a semana exata em que o recurso vai ser disponibilizado. E acredite, nós adoraríamos e trabalhamos muito para que isso fosse possível, entretanto não é possível nesse momento. Então, a gente está sendo o mais transparente que podemos ser no edital, já estabelecendo esses prazos. Agora, tenho certeza de uma coisa: todos nós da equipe da Secretaria de Cultura, quanto das outras secretarias que estão envolvidas com a execução das ações da Lei Aldir Blanc aqui em Nova Iguaçu, vamos seguir trabalhando para que o repasse seja feito o mais rápido possível. Não é interesse da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, não há interesse da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu que esse processo se prolongue, muito pelo contrário. A gente está querendo realmente que esse repasse seja feito o mais rápido possível, porque nós entendemos o objetivo desses recursos nesse momento, dentro desse contexto, que é conseguir auxiliar financeiramente toda a cadeia produtiva da cultura, do entretenimento, enfim, da economia criativa. A perspectiva é essa, estamos trabalhando para isso. Existe a previsão. Então, assim, o J. Rodrigues já foi finalizado, está nesse período agora já do mérito, da pontuação. Terminando a pontuação, e todos eles vão passar pelo mesmo processo de todo esse rito que a gente está colocando, do processo do início ao fim. Terminou a pontuação, a Secretaria de Cultura vai montar todo o projeto, o processo administrativo, para que os beneficiados, os contemplados que vão sair em diário oficial, vão ter também, e não depende também só da gente. Essa é uma ação que, para a gente pensar em prazo, depende de vários agentes, inclusive do próprio trabalhador e trabalhadora da cultura. A pessoa que foi contemplada, não ficou atento ao diário oficial, aos nossos informes no Facebook, Instagram, porque ela foi contemplada, ela precisa rapidamente trazer o número de conta corrente, aonde ela vai receber esse recurso, porque a gente precisa já incluir dentro do processo administrativo que será montado, para que a administração, que provavelmente fará em lotes conforme forem recebendo, faça já o pagamento dessas ações que foram contempladas. Então, a previsão é que o processo chegando dentro da Secretaria de Fazenda, Planejamento, Controle e Tesouraria, eles tenham 30 dias para tramitar e conseguir fazer já o repasse do recurso para o contemplado. É só botando um fato que são centenas e centenas
de empenhos, de processos. Então depende de outras secretarias. O financeiro, eles já disponibilizaram a força de trabalho deles máxima para a gente, mas é um volume de trabalho imenso, entendeu? São um volume de quantos projetos no final? Não, em torno de 750 empenhos, por aí. É. Então, assim, são 750 empenhos, que isso equivale também a 750 processos administrativos de pagamento de recurso. Fora toda essa outra parte, que é um volume muito maior, que foram os que de alguma maneira ficaram desabilitados, que não participaram. Então, assim, é um volume de informação e de processos que tem chegado aqui para a gente. E se nós não estivéssemos com um nível de organização que a gente conseguiu implementar, com todos os sistemas, a gente não daria nem conta de tanta demanda que a equipe está tendo que gerenciar e absorver. Luísa, rapidinho, desculpa. A gente está com um volume de comentários muito grande, então acho que a gente vai precisar ser mais objetivo. Nas respostas, que são 7, 11, acho que Agora vamos até as voltar, 8. né? Vamos papar. Bom, a Lorena Mel está perguntando, tem uma dúvida e uma informação. Existe um tempo estabelecido para a produção de audiovisual, mas exemplo, se eu escolho produzir um vídeo com duração de 30 minutos, eu preciso entregá-lo em uma produção única ou posso optar por fazer 6 vídeos de 5 minutos cada? Lorena, sem nenhum problema, você pode dividir isso em pequenos episódios e apresentar para a gente o produto como um todo, né, tendo o total, enfim, do que você se comprometer aí com a gente, estabelecendo o mínimo pedido indicado no edital. A Andrea pergunta, caso a instituição esteja com ata sem registro, vai conseguir participar? A instituição com ata sem registro, a gente não está cobrando ata da instituição. Se a instituição está com o CNPJ ok e com a certidão na prefeitura sem problema nenhum, a gente não está solicitando dentro do checklist de documentos a ata da instituição. Luana Moreira, boa noite a todos. Sobre as prestações de conta, uma nota fiscal pode constar mais de uma atividade da prestação de serviço? Luana, acho que para facilitar a prestação de contas, eu acho que o ideal é que as notas estejam separadas, melhor, que as notas se relacionem com o seu orçamento. Se você envia para a gente no orçamento que você tem um produtor executivo, um produtor, um diretor artístico, um editor, a gente vai querer depois que as notas batam com o que você está indicando para a gente anteriormente. Agora, também não dá para agrupar uma grande quantidade de coisas num só. Aí eu acho que vamos tentar ir por uma questão mais subjetiva, assim, mas tentando entender o que é melhor, o que fica mais claro. Eu acho que talvez essa seja a melhor dica, assim. O que fica mais claro para que as outras pessoas entendam como você usou esse dinheiro. Eu acho que a prestação de contas deve caminhar por aí, de maneira simples e objetiva e clara, para que as pessoas que vão lá na frente analisar sua prestação de contas possam entender de maneira mais tranquila e mais fácil. E aí, por exemplo, se uma gráfica vai emitir também estrutura metálica de som ou comida, fica meio incoerente. Então, assim, não adianta você pegar, meu amigo, ele tem uma empresa que vai me dar uma nota fiscal de tudo, só que aquela empresa não fornece aqueles produtos, fica uma coisa inconsistente que provavelmente a sua prestação de conta vai ficar irregular. Eu vou pegar o gancho de uma pergunta também relacionada à prestação de contas, da Thaís Reis. Quanto à prestação de contas, se eu contrato um serviço de uma pessoa física, ele pode ser comprovado por meio de recibo ou declaração? Thaís, o que a gente está pedindo aqui, a gente não aceita um recibo simples, aquele classicão declaro para os devidos fins e efeitos que recebi esta quantia para realizar este trabalho no dia tal. A gente está trabalhando aqui com nota fiscal e com RPA, que é o recibo de profissional autônomo, que são as que dão de pagamento autônomo, que são as que dão mais segurança para a gente em relação ao... o recibo, enfim, qualquer um pode fazer, qualquer um pode assinar e ele não tem esse caráter oficial de comprovação de uso do dinheiro público, nesse caso. Então, voltando aqui uma pergunta do Tigu. Questão técnica. Trabalho com plataformas que não só exige como se passamos algumas letras digitadas automaticamente, o texto é cortado.
Vocês estão com esta plataforma informática ou é uma orientação à quantidade de letras digitadas? Apenas uma orientação, tipo, não temos uma plataforma oficial e, enfim, com essa capacidade nesse momento. Paulo China, entendido, obrigado, ficou claro. Em relação a outra pergunta que ele tinha feito. Valeu, chinês. Luana Moreira, vai haver desconto de imposto no valor total do repasse da verba de todos os editais? Se tiver, qual porcentagem devo colocar na tabela? A resposta já foi dada, né? Não vai ter desconto da nossa parte. Agora você tem que ficar atento aos descontos relativos às notas que você vai emitir. A do Ou vai RPA, receber. por exemplo. Uma pergunta do Fabrício Amaral. Boa noite. A Eu prestação... já respondi essa. Já respondeu? Prefeitura, pela Prefeitura. Prestação de contas será feita à Prefeitura ou Governo Federal? Prefeitura. Beleza. Obrigado, pode escrever. Jânia Maria, pode se inscrever tanto quanto instituição quanto como Artista no edital. Desde que o representante da instituição Não não esteja seja- participando como artista. Deixar claro. Ou sócio também. Porque não pode ter uma instituição, ter um representante, vamos dizer, tem um dono só. Ou, para não caracterizar sobreposição, ou se inscreve um ou se inscreve outro. Vamos dizer que a empresa tem 2 sócios. Um pode se inscrever. Um representa a instituição junto ao nosso edital e o outro pode se inscrever. Sempre se Como artista. inscrever a instituição, isso, como artista. Sempre que se inscrever a instituição, tem que ter um representante, logicamente. Tem que ter uma pessoa para operar a coisa. E essa pessoa que vai operar a coisa, ela não pode se inscrever como artista. Perfeito. Próximo. Temos uma pergunta. Tem mais pergunta da Jeane. Só então para pegar então as quando vocês estão procurando a próxima, e o caráter de tratamento que a gente está dando para a instituição é o mesmo tratamento que a gente dá para espaços culturais E coletivo. e os coletivos. Então, mesmo a informalidade, que a gente abriu esse precedente para que ele não precisasse se formalizar ou que ele não tivesse a questão da regularidade, um registro e o CNPJ, o princípio é o mesmo. A instituição, como o Peregrino falou, o representante não pode. E da mesma forma, os espaços culturais informais e os coletivos seguem esse mesmo princípio, que aí é razoável que todo mundo seja tratado de uma maneira igual e que quem está informal ou informal tenha a mesma regra. O Getúlio e a Jeane estão fazendo uma mesma pergunta, que é: um mesmo CPF pode ser contemplado em 2 editais? Sim. Mas eu acho que tem uma outra pergunta. Editais diferentes. Diga. No Pode. mesmo edital. No mesmo edital, não. Mas em editais diferentes, tranquilo. É que depois da pergunta da Jeane sobre a instituição, aqui está aparecendo para mim que ela perguntou que se quem mora em outro lugar tem vida artística em Nova Iguaçu pode se inscrever. Se bem que não pode, é só quem é residente na cidade. Você faz, junta todo o seu portfólio e leva para a cidade onde você mora, que você consegue comprovar e receber o recurso na sua cidade, se ela estiver executando. Já temos a Arlene fez uma pergunta que a gente já respondeu, que é se a prestação de contas vai ser possível usar RPA e recibos ou só nota fiscal online. Pode o RPA e as notas fiscais. Recibos não poderão ser usados na prestação de contas. O Fábio Guerra, o valor do projeto poderá ser usado na compra da Acabou a infraestrutura para ser usada no mesmo? No fomento à produção online não é possível aquisição de bens, então não é possível compra de equipamentos. No edital de fomento à produção e aquisição de bens e serviços, sim, você pode adquirir e comprar equipamentos que vão contribuir com a realização do projeto e a sua posterior continuidade. Tibu fez uma pergunta boa. Supondo que seja contemplado em 2 editais distintos, o repasse pode ser para uma mesma conta ou obrigatoriamente contas distintas? Tibu, não é necessário que haja... aliás, isso é uma coisa importante dizer, que aqui, dentro da administração pública, aqui conseguimos que, enfim, nessa tentativa de desburocratizar os processos, não será necessário a abertura de uma conta específica para receber o repasse. Então, o que a gente acredita é que as pessoas vão indicar as contas que já possuem
e a partir dessas contas movimentarem esse recurso que foi disponibilizado. Então a prestação de conta, ela não vai se relacionar com extratos bancários, com a questão da instituição financeira. A prestação de conta, ela vai se relacionar com fotografias que vão comprovar o resultado final e as notas fiscais e os RPAs que vão comprovar as despesas gastas conforme planejado no projeto. Perfeito. Só que uma colocação que o pessoal está dizendo que o celular está vibrando. Você consegue colocar ele em modo silencioso? Que aí... Mas eu acho que era na hora que... Não, tem 7 minutos. Deve ter Mas alguma deixa notificação. eu queria fazer só um comentário ainda sobre essa questão anterior. Vai lá. Na verdade, eu confesso que eu dei uma pequena distraída aqui, talvez até tenha sido citado, mas é melhor pecar por excesso do que por falta. Lembrar que quem vai participar dos 2 editais de fomento, ou seja, o online e o outro que a gente está chamando de fomento à produção e aquisição de bens, não pode apresentar o mesmo projeto para os 2 editais. Não sei se isso foi citado aqui, mas eu acho que isso é uma questão importante. Você cria um projeto, por exemplo, quero gravar um CD. Não sei, gravar um CD não é o melhor. Quero fazer uma live. Aí tu apresenta a live do grupo de rock, ou então do artista José da Silva. Aí tu pega o mesmo projeto da live, apresenta no projeto de online, e tu apresenta o mesmo projeto de live, porque o outro, apesar de ter esse específico online, o outro edital também permite. Aí você vai lá e apresenta o mesmo projeto de live para o outro edital. Não pode, vai ficar evidente que você está querendo ganhar dinheiro 2 vezes com o mesmo trabalho. Então, só deixar claro isso, que não pode inscrever, você pode ser beneficiado pelos 2 editais, com 2 projetos diferentes. Okay? Você fala muito sobre ineditismo, né, nos editais. Então, é observar um produto que você não tenha realizado ainda. Né? Está entrando muita mensagem, novos comentários, a gente não vai dar conta de responder tudo, mas é bom lembrar que nós estamos com uma equipe de atendimento, equipe de comunicação, vocês podem mandar suas dúvidas para o e-mail de cada edital, a gente tem na própria página da Secretaria, nós temos essas informações, posso deixar aqui nos comentários também no Facebook do Bion, mas vamos tentar responder agora. Pede a Júlia para te ajudar a responder o que a gente não conseguir responder aqui ao vivo. A gente responde pelos comentários no também. No comentário mesmo lá, pessoas nossas aqui vão dar a resposta. E eu sugiro também que, assim, muitas perguntas, a pessoa que de repente entrou um pouquinho depois, já foi respondido. Entra nesse web encontro do início, Sim. que pode ser que você, participando dessa conversa desde o começo, você já tenha também a sua dúvida sanada, sem precisar que a gente responda. Porque tem muitas perguntas que são elas reproduzidas iguaizinhas, só que em momentos diferentes, que provavelmente a pessoa entrou depois que a pergunta já foi feita. O Pereira fez uma arte com o telefone da secretaria. Qualquer dúvida, vocês só ligarem para esse telefone. 2666-0172. 2666-0172. Bota aqui, ó, fixo aqui. Se der, né? Nosso horário de funcionamento é de 9... Uma fitinha, hein? Dá pra ver. O nosso horário de atendimento é de 9 às 17, né? Mas às vezes a gente acaba passando do horário quando a gente está com uma demanda. 10, né? De 10 às 17. A gente às vezes está aqui trabalhando, pode ser que a gente consiga também atender outras pessoas fora desse horário. A Kátia Martins está perguntando, eu gostaria de entender uma coisa, se é edital de prêmio, por que temos que entregar nota fiscal na prestação de contas? Kátia, são editais diferentes. O edital de prêmio não tem prestação de contas porque sequer existe proposta de projeto. Os outros editais em que o proponente apresenta um projeto precisa ter depois a comprovação do uso desse dinheiro com os itens relacionados no projeto. Para o edital do prêmio, que a gente está planejando é a entrega do certificado com o documento do recebimento, junto com a movimentação bancária de que você recebeu aquele recurso, para que na nossa prestação para Brasília, a gente consiga comprovar que o recurso do prêmio foi entregue ao artista, trabalhador ou trabalhadora da cultura, que colaborou com o desenvolvimento de Nova Iguaçu com a sua vida pregressa. Então, nós já estamos com a FENIG planejando esses certificados com um modelo de recibo, que aí a gente vai ter uma cópia que você vai estar entregando para a gente, que essa que vai ser a prestação de conta
desse primeiro edital, que é do Prêmio J. Rodrigues. A Jordana está perguntando, Jordana Moreira, um mesmo proponente pode ser contemplado no edital de produção online e no de fomento? Qual o comprovante de pagamento ao proponente por função exercida para o projeto em caso de pessoa física? Jordana, a gente não tem, o proponente vai emitir a nota relacionada ao serviço que ele prestou no projeto, tá? Então, assim, se você fez a produção executiva, a nota é a produção executiva. A gente não entende que nesse momento caiba ali um recurso, por exemplo, por elaboração de projeto, uma rubrica como essa dentro de um orçamento. A gente está entendendo que vão ser, apesar de, obviamente, entendermos que isso é um trabalho, sem dúvida nenhuma, que deve ser valorizado, nesse momento a gente está entendendo de uma outra maneira, que é importante que as pessoas estejam ali envolvidas na execução do projeto. Okay? O Paim Silva está perguntando qual seria esse tipo de pontuação que estão realizando com as inscrições, considerando ser um prêmio a todos. Paim, uma coisa assim, o edital ele considera regras, então é um rito que a gente precisa ter, que nós assumimos com a cidade. Todo esse processo de cadastramento, de habilitação documental e de validação nesse momento do mérito, independente de ter o montante que complemente todos os 400, a regra é a gente entender, porque se fosse o caso da gente não atingir o volume ou ter um volume maior do que teria sido a demanda do que a gente havia planejado, é como se fosse um concurso público. O próximo, por exemplo, se a gente tivesse 1.000 inscritos para o Prêmio J. Rodrigues, só os 400 iriam fazer a obtenção, teriam o direito de receber o valor dos R$ 2.500. Então, se por acaso alguém não desejasse mais participar, ou viesse a falecer, ou qualquer tipo de problema impedisse que ele participasse da premiação, o próximo teria que ser convocado. Então, em toda a regra de concurso público, ela funciona dessa forma. Se uma das pessoas, dos 400 que estão planejados, eles falham ou não, por algum motivo, não podem participar, é uma regrinha que vem na ordem de pontuação. E aí chama quem está atrás daquela ali. Está o 400. Algum desses 400 furou, o 401, o 402, ele assume aquele direito de pleitear aquele recurso, igual a qualquer dinâmica de concurso público. Só daqui 10 segundos. Que é tempo de atuação da pessoa, a importância do que a pessoa faz, que é a relevância, a excelência do trabalho, e o último, a atuação descentralizada. A pessoa atua, sei lá, em Santa Rita, ante o fundo, vai pontuar melhor do que uma pessoa do centro. Ok? Antes da pergunta da Jordana, o Dudu de Morragudo fez um comentário aqui que eu acho importante. Vocês vão ler isso agora? Se ler, pode ler, tá? Peraí. Tá. É importante deixar claro que o RPA tem um imposto de 31%, onde o prestador paga 20% e quem contrata paga 11%. Veja bem, repetindo mais uma vez, não haverá desconto da parte da prefeitura para você receber o valor, mas nessa prestação de serviço aqui tem que haver o desconto lá, porque é a lei que rege a prestação de serviço lá fora. Caso seja dessa maneira que você vai comprovar esse repasse, né? Caso o pagamento seja por RPA e não por nota fiscal. Na nota fiscal é uma outra coisa, não há esse tipo de desconto. Então, e aí também é importante dizer o seguinte, é importante pesquisar antes de montar esse orçamento, entender como é que você vai pagar essas pessoas para poder prever isso dentro do orçamento que vai ser apresentado para a gente. Mas de qualquer forma a gente agradece o Dudu já por estar também colaborando aí com compartilhar as informações relacionadas a quem já está planejando fazer o pagamento por RPA, que aí já tem os percentuais. A Luana Moreira está fazendo a colocação, fiz essa pergunta porque vou assumir a função de direção e coordenação de produção. Posso colocar as duas funções em uma única nota, ou melhor, fazer uma nota para cada função? Ela está se referindo àquela questão de agrupar vários funções. serviços. Luana, eu acredito que nesse caso não haja nenhum problema. Nesse caso, porque são duas funções, obviamente, apesar de terem suas especificidades, também estão muito próximas ali. Então,
não vejo a necessidade de separar. Nesse caso, acho que é possível que o entendimento fique claro para a gente a partir da sua prestação de contas. O Igor faz uma pergunta: sendo selecionado em um edital, eu continuo concorrendo nos outros? Sim. Já respondeu essa já. Arlene de Catendê, sou presidente da instituição, posso ser coordenadora do projeto e receber por este serviço? Todas as pessoas que trabalham na execução do projeto podem e devem ser pagas, independente do cargo que ocupam na instituição. Kátia Martins, no edital online, no orçamento, não pode colocar nenhuma compra nem de adaptador de celular? No edital de fomento à produção online não pode comprar nada que seja um bem permanente. No edital de fomento à produção e aquisição de bens e serviços, você pode ampliar bastante essa lista de compras que você vai fazer para realizar o projeto. Nesse de fomento e aquisição de bens e serviços, inclusive, você pode comprar, você pode locar, ele te dá uma gama de possibilidades bastante maior. Então é bacana e fundamental que você fique atento à leitura de cada edital. A Mônica da Silva Verdão está perguntando se as notas fiscais serão emitidas em favor do selecionado no edital, certo? Certo, Mônica. Gustavo Baltar está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, é só acessar lá na nossa página da secretaria. Ela tá salva, vai ficar salva como todas as anteriores também, quem quiser tirar dúvida. E se quiser entrar no Wix, você tem ali organizado, inclusive, todas as lives numa única página. Então tem a live 1, live 2, live 3, live 4, são vários botõezinhos que aí você pode estar também se abastecendo de informação o tempo inteiro. Subiu aqui. Se o Rogério estiver acompanhando aí alguma... voltou. A Daiane Cândido pergunta se o... Não, pera. Acho que ela está respondendo um Se o comentário aqui. proponente tiver CNPJ, é só emitir uma nota Acho que ela está fiscal. respondendo. Ela está respondendo um comentário. Está respondendo para a Daiane, né? Não, a Daiane está respondendo para a Jordana. Ah, sim. Não, pergunta para a gente. A Mônica fez um comentário Sobre a VM. Bom, o Igor... Estamos só agradecendo. Com o agradecimento. O Igor está perguntando se no edital de bens e serviços é possível realizar uma reforma de emergência. A gente também já até falou sobre isso, né? Não, mas ele inclusive relaciona até a outro edital. Não, Igor, nesse caso, não. A Mônica fez um comentário relacionado à sua fala, que na pandemia, infelizmente, não é duvidoso que alguém possa vir a falecer durante a seleção do prêmio. Ela falou alguma coisa. É que acaba que o falecimento é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, mas independente da pandemia, as pessoas têm essa mania de morrer, né? Sim. Essa péssima mania. Pretendo um dia, pretendo. A Mônica também pergunta... Uma colocação dela, Bion, essa questão da Arlene depende do estatuto da instituição. Sim, Mônica, eu estou dizendo que a gente aceita. Se a instituição não aceita, aí eu acho que são outras questões. Mas para nós aqui não há nenhum A problema. Graça está parabenizando, a Graça Machado pelo trabalho excelente, a gente agradece também em nome de toda a equipe da Prefeitura, a Graça, o carinho aí. Isso para a gente é o que vai dando estímulo para continuar. O Paulo China está perguntando se o proponente pode contratar uma empresa do Rio para executar o serviço. Nesse caso, o produtor é que emite as notas? China, não entendi exatamente essa questão da emissão das notas, mas entendo que cada serviço prestado precisa ter, cada gasto de dinheiro precisa ter uma nota referente, né? E sim, pode contratar uma empresa do Rio. Óbvio que nós gostaríamos muito que esse dinheiro todo circulasse em Nova Iguaçu para ajudar a movimentar a economia local, mas Até entendemos porque que nem Nova sempre é Iguaçu, possível. mas Então... tem muita gente fazendo praticamente todos os serviços. Se você conseguir contratar esses profissionais aqui da cidade, se movimentaria cada vez mais a cena iguaçuana, a economia da nossa cidade. Então, não é uma imposição, mas que seria bastante interessante que você buscasse que esses parceiros, serviços, fossem daqui. Eu acho que acabaram as dúvidas, as perguntas. Aí se a gente tiver mais alguma coisa para ir para o encerramento. Não, do mais, então só dar um beijo então em todo mundo. Já tem 1h30. Mandar um salve, galera, continua ligando para cá, continua tirando dúvida. Se tiver aquela dificuldade mesmo, depois da leitura, por favor,
leiam o edital, aprendam, entendeu, o que está escrito ali. Se tiver dúvida, liga pra gente. Se tiver dúvida de verdade, vem aqui. Não percam os prazos. Ah, eu não consegui resolver tudo e o edital está fechando. Vai fechar no mesmo dia. Se inscreve, mesmo faltando alguma coisinha, porque depois tem fase de recurso, tem tudo isso aí, entendeu? É que nem aquela coisa do imposto de renda. Você tem que apresentar no dia, entendeu? Ah, tem um problema qualquer, tu resolve lá na frente. Você não pode deixar de se inscrever. E, por favor, se cadastrem, porque também o de fomento também. Já dia 28. Amanhã. Então vamos resolver a questão do cadastramento e vamos nos inscrever nos editais, tá bom? Quem não se cadastrou, cadastre então até amanhã, que é exatamente o que o Peregrino falou. Fundamental. Porque se tiver alguma inconsistência, a equipe está dando conta de ficar toda hora mandando para o Diário Oficial, listas de análise com possíveis regularizações. Então, você fez o cadastro, sentiu que não estava com todas as informações, encaminha amanhã, mesmo ele inconsistente, porque aí depois você vai ter a possibilidade de fazer os ajustes e fazer com que o seu cadastro seja homologado. O mesmo vale para a inscrição. O prazo da inscrição, você já vai ter um período um pouquinho maior. Você fazendo já o cadastro amanhã, você tem até o dia 6/11 para poder preparar com um pouquinho mais de cautela e estudar melhor o teu orçamento, para como é que vai ser essa proposta. O Tigo tá dizendo que queria mandar um beijo pro Marcelo Peregrino. Tigo, te amo, cara. Tu é chato, mas tu é um cara maneiro também. Eu queria, na verdade, assim, como a gente está o tempo todo falando que as pessoas podem ligar para tirar dúvidas, eu queria aproveitar e mandar um beijo para as meninas do atendimento, a Mari, a Stephanie, a Karina, a Camille, Isabelle, a galera também que entrou agora. Essas meninas estão, assim, desde o início, assim, com a gente super ajudando e atendendo o pessoal, assim, com todo o carinho, assim, possível para tentar tirar as dúvidas de todo mundo. E, assim, é um trabalho, às vezes, que vai ficando um pouco pesado. São muitas demandas que vão entrando em algumas semanas e elas estão aqui com a gente, assim, também sempre presentes. Queria mandar um beijo para elas. Carlos Henrique, também que entrou agora pra gente na comunicação, está arrebentando nas nossas artes. A gente está agora fazendo uma coisa mais profissa. A Júlia também. A Júlia, Estênio, que está aqui atrás com a Estênio gente. Garcia mandou alô ali atrás. Levanta aí, irmão. É que a gente fazer pontualmente para cada um, o risco da gente não falar, Ariana Souto, Fernanda Moraes, tem um grupo, a Débora, Roberta Gomes. Então, assim, a hora que a gente começa a pontuar um por um, a chance de errar fica muito maior. Então, acho que a gente até. Por isso que a gente falou no início da equipe, então não dá para dar um beijo carinhoso para cada um, porque são muitas pessoas envolvidas, e se a gente começar a pontuar cada um, aí a gente vai deixar um monte de gente de fora do beijo, que não é a nossa intenção desprestigiar nenhum que está participando. Então, só para. Já tem caiu uma última pergunta aqui. É muito rápido. O Ailton José pergunta se pode contratar alguém de fora do coletivo para fazer o projeto pagar. Pode. O cadastro vai até amanhã para o Fomento Online, até amanhã, é isso? Perdão. Para o outro Fomento à produção e aquisição de bens, vai até amanhã. E o Igor está dizendo aqui que os editais encerram dia 29 e o online dia 6. Não, dia 29 online e dia 6 o de bens. Fechado, é isso mesmo, um beijo no coração de todos vocês. Eu quero só mandar um beijo especial pro meu filho Ícaro, que está em casa e acabou de ganhar um gatinho que chegou lá, o Taro, então tô indo para casa, filho, para conhecer. Eu vou aproveitar para mandar um beijo pro Francisco Inácio, meu afilhado querido. Um beijo pra família, né? Tem a mãe também. Um beijo pai, beijo Até mãe. mais, galera. Valeu, galera. Valeu, beijo. Não, vocês continuam aqui. Quem ligar agora pro 2666-0172 vai ter uma assessoria agora, de graça. Oi, lindo. Vai ligar, você vai atender.